Boa noite, pessoal. Todo mundo me escuta? Ok. Se alguém que esteja nos visualizando, que agora começou a gravar, e o som não estiver saindo bem na gravação aí do Face, por favor, nos comuniquem para que a gente possa alterar aqui na questão do som, que é uma parte que eu não entendo aqui. Bom, quem é a primeira vez que está no CEAL aqui? Ok, perfeito. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito comum a todos nós, tá bom? E é um tema bem acessível, bem tranquilo, embora ele traga uma ideia também de dor. Na verdade, a trajetória do ser humano, a trajetória de todos nós, parece que é meio que permeada por dores, quando não deveria ser. Tá? A gente vai descobrindo isso no nosso caminho, vai descobrindo isso na nossa trajetória. E uma observação interessante é que dentro dessa trajetória, cada vez mais, não existe mais limites de amadurecimento, porque a gente vê pessoas jovens cada vez mais integrando todos os sistemas, todas as dinâmicas do crescimento e desenvolvimento do ser humano. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver, e eu agradeço muito a presença de vocês, jovens, tá? Jovens, muito jovens. Então isso traz uma alegria grande, porque contempla uma certa paridade, né? Não existe mais dentro do pensamento humano algo que diga que há um distanciamento, cada vez mais há uma aproximação. E esses jovens, cada vez mais crianças, a gente conhece por aquela tipificação, né? Crianças índigos, crianças transacionais, crianças cristal, né? E hoje a gente fala em crianças arco-íris. Que bacana, né? Então, crianças que por sobre a sua cabeça pairam alguns cristais, com certeza são crianças arco-íris. Mas tudo bem, não é o tema de hoje. Voltamos então. A gente vai conversar, não existe palestrante aqui, existe uma troca de ideias, onde a gente vai tentar compilar na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso contexto, seja na família, na escola, no trabalho, ou no cotidiano, no trânsito, na rua, jogando futebol, não importa onde. Mas a gente vai tentar ir contemplando aqueles encaixes necessários para a nossa vida. E vamos começar com o título, Ciclos Kármicos nos Relacionamentos. Bom, ciclos. Vamos fazer uma paridade, um paralelismo aí em relação às existências. Todos aqui acreditam na questão da reencarnação e todos têm uma ideia, ou pelo menos tentam enxergar isso com a ciência, né, e com a busca de devoção, de crenças, de religiosidade, não importa. É o caminho que a gente vai construindo do ladinho do que a gente chama de espiritualidade. Somos espíritos. Então fazemos jornadas, fazemos e passamos por existências. Então esses ciclos, eles são existenciais ou não, mas necessariamente, num primeiro momento, existenciais. Então esses ciclos, eles começam, a gente imagina um reloginho lá, começa às 12 horas, faz todo o seu contorno e fecha o seu ciclo, ok? É um tempo que nós temos na jornada, é o tempo que nós temos de aprendizado e mudanças de padrões, ok? Aí a gente pensa na questão, primeiro vamos pensar nos relacionamentos, na relação, tá? Relação de uma forma bem popular, a gente poderia dizer assim, ó, relaços, ação. A ação dos laços se repetindo. Isso não está na etimologia, nem no latim. Agora a gente vai falar a relação em latim, tá? Relatio. Relatio significa o quê? Relatar, falar de algo, trazer algo de volta. E refero. Refero é justamente trazer algo de volta outra vez. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente está se repetindo. A gente está repetindo um ciclo. Tranquilo? Ok. Bom, agora a gente vai falar de karma.
Vamos começar desmistificando. Quando entrou no Ocidente essa ideia do karma, que vem lá do hinduísmo, lá do budismo, lá do jainismo, muito antigo, ele entrou nos trazendo alguma espécie de ideia moral, né, de como conduzir a conduta, de como traçar os nossos passos dentro da ideia de perdão, de redenção, de fé, enfim, uma maneira de conduzir comportamentos, que é o que nós aprendemos normalmente, quando a gente, lá na escola, a gente recebe do professor alguma ideia sobre religiosidade, quando a gente vai à igreja rezar a Mãe Maria, quando a gente canta, né? Do meu tempo a gente cantava muito Maria de Nazaré. Eu adorava. Adoro até hoje Mãe Maria. A gente está indo dentro de um processo de conduta comportamental, dentro de uma linha do moral, da ética, dos bons costumes, daquilo que nos dão como regramento social e daquilo que também nos pune. Então vamos começar a desmistificar. Deus não pune ninguém. Nem Mãe Maria, nem Jesus, nem Pai José, nem a grande fraternidade branca, nem as 7 linhas de Umbanda. Ninguém pune ninguém. Mas nós temos essa conduta criada porque nós vivemos em sociedade. Nós temos esse aspecto tribal. Então, para nós é necessário termos um caminho devocional, termos algo em acreditar. Deus sobre todas as coisas, não importa o nome, mas uma crença específica. Alguns acreditam, como eu disse, na Umbanda, outros acreditam simplesmente no Jorei, porque é um instituto religioso, é uma visão de uma conduta religiosa, de um efeito moral. E karma sempre nos trouxe para o Ocidente a ideia de dor, a ideia tu faz, tu recebe. Mas ninguém explica como e por que isso. Se nós pensarmos lá atrás nessa questão de karma, karma, na verdade, lá nos escritos Vedas, significa ato deliberado. Simplesmente um ato deliberado. Assim era a primeira tradução dos Vedas. Pós-Vedas vieram com força e ação. E aí a gente começa a entrar nos aspectos da ciência, na física, né? De um modo bem simples. Aqui está meu amigo Hector. Né? Se eu agredir o Hector, de alguma forma, o que vem de volta vem na mesma proporção e força e direção do qual eu apliquei essa força nele. Se eu der um soco nesse pilar, a proporção que vem de volta é a mesma que eu apliquei. A vontade, a força, a direção é proporcional na volta. Isso traz uma lei, né, que a gente vem a chamar, dentro das questões devocionais, de causa e efeito. Tudo que eu faço, eu recebo na mesma proporção. E aí, com essa ideia de punição e recompensa, que é muito aplicado para as nossas crianças hoje em dia, e para nós mesmos, né? Nas conversas anteriores, onde a gente falava do tema suicídio, a gente tocou nesse assunto falando justamente disso. Os pais hoje criam da mesma forma que foram criados. Ou é punição ou é recompensa. E essa dualidade, ela não traz equilíbrio. E da mesma forma, quando a gente pensa em karma, a gente tem que destituir, primeiramente, antes de tudo, o karma não é negativo. O karma é simplesmente uma lei universal. Alguns dizem, abre aspas, imodificável, fecha aspas. Na verdade, é uma lei universal, podemos até chamar de lei natural. Uma lei que nos traça, de alguma forma, essa linha de conduta.
Existem vários caminhos para a gente entender esse questionamento, esta maneira de conduzir nossos filhos ou a nós mesmos. Estamos numa sociedade e nós temos uma família ou estamos independentes, mas nós estamos sempre em contato com o outro. Se não for imediatamente o meu irmão, meu pai, meu filho, aqueles próximos do meu círculo, são os amigos dos amigos, alguém que aleatoriamente eu encontrei na rua e passei a conhecer, passei a tê-lo inicialmente como amigo, é no meu trabalho, porque é onde nós temos o contato mais frequente. Então nós temos, por aprendizado na escola, ou na vida, no trabalho, ou nas experiências que temos, positivas ou negativas, nós temos contato direto com outras pessoas, outras consciências, outros espíritos, outras almas, outros seres iguais a nós. E independe da raça, da cor, independe do preconceito, dos tabus que existem. E aí vem também uma relação com o karma. O Dharma, que todos têm hoje como ideia, como uma missão de alma. Aquilo que nós temos como um objetivo primordial desde que nascemos e começamos a nos questionar naquelas perguntas filosóficas. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu, na verdade? Qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? Por exemplo, qual é o teu nome? Arthur? Tá. O Arthur, de repente o Arthur quer ser médico. Uma suposição, só uma hipótese. Aí o Arthur, em algum momento, ele pensa assim, eu quero ser médico porque eu gostei muito de ver os Médicos Sem Fronteiras e, nossa, que trabalho legal eles fazem. Eles salvam vidas. Eles protegem muitas pessoas das suas doenças, das suas enfermidades, e eles dão oportunidade a essas pessoas viverem mais anos, terem uma expectativa de vida maior, porque esses médicos auxiliam essas pessoas a saírem daquele conflito, daquela dor, daquela ferida, e terem uma perspectiva de vida. E isso comove o Arthur, e o Arthur olha lá na frente o futuro. E diz, paxa, se eu fosse médico, eu poderia ajudar as pessoas. Então a gente já tem um pensamento, obrigado Arthur, a gente já tem um pensamento desde cedo, ou mesmo transitoriamente sobre a nossa vida e nossas perspectivas, de olhar pelo outro, porque é a nossa natureza. Porque nada que a gente faz no sentido de crescimento, e aí eu falo de autoconhecimento, nada disso nos é referido ou é importante se nós não pudermos olhar para o outro, ou para a coletividade, ou para a humanidade, ou para o universo. A gente fala de naves hoje. Então vamos imaginar sair desse planetinha pequeno e olhar lá o futuro. Olhar essa vastidão infinita do universo. E vamos pensar de uma forma coerente de que nós não somos os únicos neste planeta, assim como não somos os únicos nesse universo. E vamos usar a nossa criatividade e imaginação e irmos além daquilo que nos mostram, ou daquilo que a gente recebe como uma informação estática. Nós somos movimento. Karma é ação. E todos nós, a partir do momento em que reencarnamos, começamos um certo movimento na nossa formação, lá dentro da barriga da nossa mãe, e esse movimento não para mais. Nós podemos dizer que o ser humano, que o espírito que conduz esse estado, essa matéria, que se chama Arthur, se chama Sérgio, se chama Patrícia, Hector, enfim, tantas pessoas, são vetoriais. O que significa isso? Que tem direção e sentido na vida. Seja por uma expectativa de ser médico, seja por uma expectativa de ir a um outro país conhecer algo que lhe chama muita atenção, quem sabe a Índia.
quem sabe Austrália, não importa. Mas somos seres vetoriais nesse sentido da física, porque nós temos movimento, nós temos uma direção que nós seguimos. E mais, damos sentido a esse movimento. E por que que nós somos movimentos e não somos estáticos? E por que que nós não somos permanentes e podemos aí utilizar o termo do budismo, a impermanência? Porque constantemente nós estamos num processo de evolução. O progresso do espírito, o progresso evolutivo do espírito se dá pelo autoconhecimento, se dá pela devoção, e no meio desses dois temas, a espiritualidade vai se construindo. Ela vai e vem, e vai nos dando quebra de paradigmas ou quebra de conceitos continuamente. E nós vamos crescendo, e o espírito vai evoluindo, e o autoconhecimento vai se fazendo. As coisas vão se transformando no mundo. Naves começam a surgir, consciência começam a despertar. Aquilo lá atrás, como átomo, já não é mais matéria. E nós começamos a acompanhar a ideia de ciência, assim como acompanhamos a evolução da espécie, a nossa. Nós olhamos lá atrás o homem das cavernas e olhamos o dia de hoje. E percebemos que tudo é movimento. Nós somos movimento, nós somos ação. Então, voltando para cá, os ciclos kármicos são ciclos que acontecem nesta existência ou se projetando às demais. E os relacionamentos é a repetição dos laços, é o encontro de novas perspectivas. Por quê? Porque estamos em movimento, estamos em transformação. E nós precisamos sair do padrão, do paradigma em que a gente está. Voltando à questão do Dharma. Quando a gente pensa em Dharma, quando a gente pensa em devoção, quando a gente pensa em comunidade, a gente traz lá uma tríade do budismo também, que significa a missão que se tem, a missão de alma, o objetivo de estar nesta terra, a devoção, no caso Buda, ou um ser superior, o ser cósmico, Deus, e a comunidade, a Sangha. O que significa a comunidade para nós dentro desse aspecto do karma? A gente vai chegar ali nos relacionamentos, que eu acho que é o que mais vocês querem saber. Mas tudo isso a gente está tentando pontuar pequenas coisas para a gente entender lá no final que sentido tem isso, né? Ok. Então essa tríade, que eles chamam de triplo tesouro, ele nos une em aspectos que nos conduzem a ações morais, ações de equilíbrio, ações ágeis, hábeis, que significa o quê? Abrindo parênteses. Existe um Sutra do Diamante, no budismo, que fala das raízes do mérito, que são as nossas bênçãos, e fala dos karmas. Bom, o que significa isso? Nós temos, normalmente, sobre os karmas adormecidos, porque eles não se extinguem, eles adormecem mediante ações de bem. E o que são essas ações de bem? O que são essas ações ágeis e hábeis? É tudo aquilo que nós antecipamos como uma ação positiva àquele próximo, àquela comunidade, aquele companheiro, aquela família, aquele amigo do trabalho, aquele profissional, enfim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estou caminhando na rua, ou para na frente da minha casa e eu olho uma pessoa que está ali sem comer, a gente percebe isso. Então, para ter uma ação ágil, hábil, eu não vou perguntar se ele quer um prato de comida. Eu vou oferecer o prato de comida.
É claro isso? Então eu antecipo a minha ação de bem. Eu não vou perguntar se ele quer. Eu sei que ele precisa, então eu já ofereço o prato de comida. Essas ações ágeis ou hábeis faladas no budismo nos trazem um contexto de comportamento positivo com o meu próximo. E o que significa isso? Significa que a gente está construindo aqui as peças para entender a relação de um casal, que é a base de uma família futura, que é a base de uma comunidade, que é a base de um país, que é a base de um planeta, que é a base de um universo. Para quem lembra da biologia, a gente começa a divisão, né, das células e vai aumentando. E assim a gente prospera com as nossas ações. Ok. Então, entendido esse processo inicial aqui, então vamos pensar ali. Só fechando. As raízes de méritos, quanto mais a gente produz o bem, quanto mais a gente tem ações positivas, essas raízes de mérito estão mantendo quem? Os karmas adormecidos. São todas aquelas proposições que nos geram dor, que estão ali embaixo. Não quer dizer que esses karmas não subam de novo. Às vezes acontece. Mas, via de regra, essas ações, essas raízes de mérito, esses bens, essas bênçãos estão sobre esses karmas adormecidos, que podem despertar. Bom, vamos pensar assim. Vamos falar de relacionamentos, então. Esses relacionamentos, eles se vinculam. Normalmente a gente tem essa ideia entre namorados, entre casais, pessoas maduras, mas na verdade esses relacionamentos eles são de todas as pontas, né? Desde a criança pequenininha, que a gente normalmente trata como criança, depois a gente trata como adolescente, depois a gente trata como quase adulto e depois a gente trata como adulto. Ou seja, a gente já cria uma distância desde cedo. Na verdade, a gente provoca a criança para ela se manifestar, para ela agir, para ela interagir, para ela se movimentar. Desde o momento que tem que caminhar, então, de alguma forma, a gente bota a criança para caminhar, porque ela tem que aprender a caminhar. Então, a gente incentiva ela a caminhar e olhar o mundo e sair pelo mundo. E daqui a pouco a gente bota ela numa cerquinha porque ela está caminhando demais. Já pensamos nisso? Aí o adolescente, a gente incentiva ele de todas as formas para que ele tenha a expansão, para que ele se manifeste, para que ele dê opiniões, para que ele seja criativo, que ele coloque a sua inteligência vívida no mundo, mas até um limite. E aí a gente dá quase a chave do carro para o nosso filho, e ele faz alguma coisa, a gente tira a chave e diz: quem manda aqui sou eu. Quando tu fizer 18 anos, tu pode decidir a tua vida. De novo, a gente dá um corte e impede que ele se manifeste. Bom, vamos para os relacionamentos, então. Vamos tentar pegar uns casos mais suaves aqui. Tá? São diversos os casos, mas vamos falar aqui de uma pessoa que ama muito e a outra nem tanto. E a gente costuma dizer que quem ama muito dá muito, oferece muito do que tem para o outro. E o outro não oferece tanto, mas gosta de receber. Bom, onde é que está a questão aí kármica? No desequilíbrio. O que tu quer dizer com isso, Sérgio? Porque um dá mais amor do que o outro, existe um desequilíbrio? Não. São as consequências disso que geram o karma. As pessoas precisam de cuidado, todos nós precisamos de cuidado. Todos nós gostamos de carinho, todos nós gostamos de atenção, todos nós gostamos de ser escutados das nossas dores, dos nossos conflitos, dos nossos medos, das nossas frustrações.
e principalmente das nossas alegrias. Todos nós gostamos disso. Mas nem sempre somos escutados, nem sempre somos receptivos de um amor, de um carinho. Muitas vezes nós chegamos do trabalho cansado, exausto, isso tanto um como o outro do casal, e espera, às vezes, simplesmente um olhar, um carinho, um abraço, e não a repetição do tipo, teu prato de comida está aqui, o que tu espera rotineiramente está aqui, mas o que ele quer é um carinho, o que ela quer é um carinho. E isso vai criando um quê? Um certo desequilíbrio que daí já entra na questão mais, digamos assim, terapêutica das relações. Vamos pegar um caso mais produtivo. A traição. A traição gera uma dor. Gera karma, obviamente. E vamos imaginar um caso fictício, que na verdade existe, mas vamos chamá-lo de fictício aqui. Há um casal onde uma das pessoas, junto com o outro, um terceiro elemento, se junta e deixa a primeira de lado. A primeira, pelo amor que tem, e pelo conflito interno, e pelo excesso de dor, tira a sua própria vida. B e C segue caminho, só que C, que entrou na vida de B, tem interesse material, não necessariamente tem amor por B. Rompem num primeiro momento, C se afasta, daqui a pouco volta por interesse, e por algum motivo tira a vida de B. E C é preso. Bom, gerou karma? Vários, né? Vários karmas. Ok. Vamos dar uma pausa nestes casos, que a gente poderia relatar centenas e centenas de casos que geram karma. E centenas de situações que geram karma. Mas vamos analisar agora o que está por trás de tudo isso, que é a nossa sociedade, que é nossa interação com o movimento de todos nós dentro de uma sociedade, dentro desses 3 princípios: o cotidiano, família e trabalho. Vamos pegar esses 3. As nossas relações com o trabalho, as nossas relações com o cotidiano, trânsito, vida diária, tudo que está fora da nossa casa, e a nossa família. Quando entende família, abrimos isso para a expansão dos relacionamentos, das afetividades, dos amores, da integração afetiva entre esses seres. E aí vamos pensar que o movimento é caótico lá fora. E esse movimento nos traz, de certa forma, uma ressonância, uma sintonia que movimenta gigantesca a nossa mente, de uma forma gigantesca a nossa mente. E nós estamos acelerados de uma forma que nós nem percebemos. O nosso dia a dia é muito, mas muito acelerado. É diferente de um movimento, de um fluxo natural de crescimento evolutivo, em que tu vai desenvolvendo isso com calma, vai aprendendo isso com calma, vai tendo isso com amorosidade, vai tendo isso com uma relação e comportamentos e bons exemplos morais. O que tu vê, o que tu recebe, agita. O que nós permeamos de conhecimento hoje é o que nós recebemos pela mídia, é o que nós lemos, é o que nos bombardeia o dia a dia. Isso faz com que nós percamos um pouco a noção, muitas vezes, do que é o certo e o que é o errado. Centenas e centenas de pessoas buscam casas universalistas, casas de umbanda, evangélicos, não importa, buscam alguma devoção para ter um contato acima, porque muitos estão perdidos. As nossas crianças,
quando eu falei o exemplo do Arthur em relação a ser médico, ali existe uma expectativa de algo bom. É diferente de ter apatia ao futuro. Muitas das nossas crianças olham o movimento caótico à nossa volta, nas nossas cidades, nos jornais, na imprensa, olham lá no outro lado do mundo e ficam pensando: o que eu vou ser no futuro? Imagine o que passa na cabeça das nossas crianças. Imagine o que passa na cabeça dos nossos adolescentes que vivem um contexto de estudarem para ter uma perspectiva de futuro. Imagine os pais preocupados com os nossos adolescentes para que eles tenham um ensino, um estudo de uma qualidade mínima que deem uma alavanca para que eles possam serem o que desejam, ou que têm vocação, ou que os inspira. Imagine os nossos pais, aqueles que já estão numa idade avançada, em que nós os deixamos de lado por demência ou Alzheimer. Vocês percebem como está caótico a nossa vida? E eu não estou dizendo isso para desmerecer a possibilidade e a fé, né? E as crenças, e a devoção, e as relações, e o crescimento evolutivo do nosso espírito, da nossa vida. Mas eu digo isso para a gente perceber, para dar uma parada no movimento caótico e cessar a nossa mente um pouco, acolher a nossa mente um pouco, atenuar esse movimento caótico e dar a ela a perspectiva de uma luz. E não somente a luz em quem a gente acredita. Como eu citei antes, Pai José, Mãe Maria, Jesus, a Umbanda, não importa. A devoção é só um dos caminhos que nos conduz num processo de crescimento. Aí imaginemos assim: quais são os caminhos então para resolver os relacionamentos? Vou dar mais um caso. Eu tenho uma pessoa do meu lado que é extremamente acelerada. É impulsiva. Isso não estou colocando como defeitos, são características naturais da pessoa. É impulsiva, é agitada, enfim, é a tempestade. E eu sou mais calmo, eu sou mais tranquilo. Aí daqui a pouco, por pequenas coisas, existe um conflito entre um e outro. Ou entre mim e essa pessoa. Nós nos ofendemos, nós nos agredimos. Ok, passou. Aí isso se repete. Isso se repete. Isso se repete. Isso se repete. Até que o dia eu digo assim: não dá mais. Então há um rompimento. O rompimento normalmente acontece nas relações para que se afaste e se observe e decida: eu vou tentar de novo. Não quero mais. Aí se termina. Primeiro é o rompimento daquilo que está fazendo mal. Ok, mas aí eu terminei. Aí eu saí caminhando, encontrei outra pessoa, olhei para aquela pessoa, me encantei, ela olhou para mim, nós nos encantamos e nos encontramos. Começamos uma nova relação. Aí daqui a pouco, eu sou calmo, mas ela é calma demais. Nossa, como ela é calma demais. Vamos inverter. Tá? Eu sou a menina e ele é o menino. Ele é calmo demais. Nossa, eu não consigo. Eu faço tudo, eu trabalho, eu desenvolvo as coisas, e na hora que eu vou puxá-la, ele não tem disposição, não tem foco, ele não anda comigo. Mas eu vou relevar. Aí tudo bem. Aí conduzo para cá, aí conduzo para lá. Aí chega um dia, cansei. Não dá mais. Vamos romper, vamos pensar, dá um tempo. Aí saio caminhando, encontro outra pessoa. Entendem os processos repetitivos?
Isso é ruim? Não, gente. Nada disso é ruim. Eu sempre uso a questão está sempre tudo certo. E realmente sempre tudo está certo. Nós temos escolhas. Inclusive dizem que karma traz a questão do livre-arbítrio. O que está faltando aí na questão dos relacionamentos? Primeiro, nós nos apegamos muito a um padrão. Quem está certo na relação, não tem ninguém errado na relação. Ambos estão certos. A perspectiva de A, eu estou certo. A perspectiva de B, eu estou certo. Então nunca ambos estão errados. O que tem que se perceber? É a mudança de padrão. Quando eu digo para vocês que numa relação, a primeira coisa, quando não está dando certo, é o rompimento é para que a gente tenha um afastamento da causa e consequências. A gente se afasta um do outro e enxerga e olha o fato gerador. A gente olha, ambos olham a uma certa distância aquilo que está impulsionando aquela dor, aquela frustração, aquela eclosão na relação. E geralmente é assim, né? Não tem uma relação que a gente diga assim, estamos conversando, realmente acho que não está dando certo, vamos separar, tá, vamos separar, cada um sai de boa. Nunca é assim. Um ou outro, ou ambos, tem que ter um gerador explosivo, um fato gerador explosivo para poder romper. Por quê? Apego. Ou excesso de razão. Não, eu estou certo. Não, eu estou certo. Mas quando há esse rompimento e a gente observa a distância, a gente tem a possibilidade de fazer uma nova escolha e um novo padrão. Bom, o que está me incomodando é a vagareza, é a impulsividade, é a agressividade, é a falta de carinho, é a falta de um olhar, de um abraço diário. O que está faltando? Quando eu rompo, eu consigo enxergar. Porque se eu não romper, eu não vou enxergar isso. E vou continuar no mesmo ritmo do sofrimento. Até o momento que eclode, estoura e aí existe a briga. Existe realmente um término doloroso. E aí o que acontece? Gera-se karma, porque eu saio para um lado, a pessoa saiu para o outro, e mais adiante eles vão se encontrar, numa vida ou outra, para resgatar isso. Isso falando de uma forma palpável, não daqueles exemplos que eu dei ali, né, de agressividade extrema e fatos que a gente tanto ouve por aí. Então, o que nós temos como Dharma? É bom a gente entender isso. Todos nós, quando voltamos, reencarnamos, de alguma forma nós nos programamos para isso, tá? Nós nos programamos para essa nova jornada. Por isso que somos viajores, né? Nós viajamos, fazemos existências e vamos tentando mudar os nossos padrões e tentando melhorar. Nossa primeira ação é junto à família. Ali estão os primeiros que vão fazer o movimento para que nós possamos despertar daquilo que nos arrebata, daquilo que nos prende, daquilo que nos faz repetir padrões existenciais, com dor, obviamente, se não para si, para o outro. E nós temos a sociedade, do qual, falando de comunidade, falando de sangha, falando de devoção, de Buda, de Deus, falando de ações ágeis e hábeis, nós nos relacionamos. Então vamos imaginar assim, eu sou um peregrino e eu não tenho família. A quem eu vou me dedicar como missão, como Dharma? A sociedade. Nós não precisamos ser grandes budistas, mestres budistas, Rinpoche, Buda, Gandhi. Nós não precisamos ser essas pessoas. Mas quando nós estamos num caminhar e nós escolhemos de alguma forma estarmos sozinhos, nós temos a sociedade inteira, nós temos o mundo inteiro, não só pessoas, animais, plantas, tudo que é vivo, nos é, de certa forma,
correlacionado a uma ação ágil. Se eu puder dar uma ração a um gato, se eu puder dar um prato de comida, no meu limite, na minha possibilidade. Mas eu tenho um olhar para a sociedade. E assim, eu tenho a ação positiva de bem dentro de comportamentos necessariamente não voltados a que a sociedade impõe, mas aquilo que te faz realizar, aquilo que te traz alegria. Porque não tem nada melhor do que tu oferecer algo a alguém que não tem e simplesmente sentir uma satisfação interna de poder ter dividido isso com alguém, aquilo que tu tem com alguém. Isso traz outros recursos como empatia, altruísmo, entrega, alegria interior. Isso tudo se faz numa grande orbe conforme a ação, o movimento que tu faz. Só para não deixar de falar, tudo que a gente faz positivamente para si, e não esqueçam disso, eu faço para minha família e faço para a sociedade, mas a primeira pessoa a respirar é você. Todos já ouviram falar da máscara de oxigênio no avião, né? Quem usa primeiro a máscara de oxigênio é você, não os outros. Porque no momento em que tu te resguarda e cria contigo estabilidade, tu pode ajudar o outro. Então, isso serve para todos os fatores da vida. O auto-amor está primeiro a ti. Te ama. Respira. E depois, então, tu auxilia o próximo. Então, o viajor, o peregrino, aquele que está solitário, que não tem família, ele olha a sociedade. Esse é o dharma dele. O monge, ele não tem família, mas ele olha a sociedade. Ah, mas eu tenho família. Ótimo. Respira. Permite que a tua família respire contigo. Te ama. Permite amar a tua família. Desconstrua, construa aspectos que não estão positivos na tua família. Mas também possa dar uma olhada do lado de fora da tua casa e olha a sociedade lá fora. E quando eu digo sociedade, é o todo. Eu não preciso adotar 50 cães na minha casa. Mas se eu tenho condições de dar amor e alimento para um, eu já estou fazendo a minha parte. Estou vendo a sociedade. Se eu puder, num fim de semana de frio, fazer um panelão de sopa e distribuir, eu não preciso fazer isso sozinho. Eu posso nutrir outras almas, outras pessoas à minha volta, e posso sair com essas pessoas para distribuir a sopa, ou sanduíches, ou alguma coisa que seja transformador para aquelas pessoas que não esperam receber, porque já estão acostumados com a fome. Já entraram nesse padrão repetitivo de que aquilo é a vida deles. Então, gente, ciclos kármicos nos relacionamentos envolve muita coisa, mas vem de fora os impactos. Tudo que transforma um relacionamento, ele te põe numa divisa muito tênue. Eu não estou satisfeito com a minha relação. Eu estou julgando, na verdade, a outra pessoa. Por quê? Porque aquilo que me afeta, me incomoda, tem que ser mudado. E hoje eu conversei com um amigo e ele me disse uma coisa. Nas relações, quando a gente está prestes a romper uma relação, ou terminar definitivamente uma relação, não importa o motivo, será que a gente não está sendo testado? Aí me veio a ideia de Jesus. Jesus foi testado várias vezes, né? Várias vezes Jesus foi testado.
E ele perdoou. Perdoou 7 vezes, 77 vezes. Isso esse meu amigo me falou hoje. E eu fiquei refletindo sobre isso. Que não se trata de perdoar. Foi o exemplo do perdão. Se trata, assim, do quê? Se trata de olhar o que te incomoda naquela pessoa. O que te gera raiva, muitas vezes. Que te tira do eixo. Será que realmente tu não está julgando aquela pessoa porque te incomoda determinada ação ou determinada falta de ação que ela faz contigo? E aí tu gera um impacto tal que tu não quer mais saber de construir aquela relação. Tu quer simplesmente virar as costas e achar algo que te conforte, que te seja mais cômodo. Em última análise, tu quer voltar a hábitos, tu quer manter hábitos na tua vida. Por quê? Porque te é confortável ficar nesse círculo. Tudo que afetar esse círculo não te serve. Opa! Será que se tu inverter o pensamento, que tudo que vem a ti para te desafiar e fazer com que tu saia do círculo, não vai fazer tu crescer? É de refletir. Caminhos. Aceitação. Ninguém é obrigado a aceitar ninguém. Ninguém é obrigado a estar convivendo com alguém. Ninguém é obrigado a curar as dores do outro, porque não cabe a ti curar o outro. Cabe a ti apoiar o desenvolvimento e a trajetória do outro na sua própria cura. Porque tu também tem coisas a curar. Então, tu pode aceitar. Tu pode aceitar as coisas ruins e pode amar muito as coisas boas. Empatia. Tu pode estar no sentimento do outro e compreendê-lo. Estar dentro. Empatia é estar dentro do outro. Perceber o outro. Às vezes, nossos filhos, nossas crianças, a gente tem que mudar esse contexto. Crianças. Né? Que parece assim um termo, crianças. Lá embaixo. Não. A gente tem que começar a chamar pelo nome. Arthur. Né, Arthur? Ó, viu? Ele disse sim. Chamar pelo Arthur. E não tratar como criança. Parece que a gente está afastando e botando elas lá embaixo. Elas só têm uma diferença de tamanho. Abre o parênteses. Uma vez eu estava numa entrevista num shopping e tinha um projeto da URGS com pessoas que não enxergam, deficientes visuais. E eles faziam modelagem em argila. E havia uma professora e tal, havia um jornalista para entrevistar e perguntar. Aí vieram fazer a pergunta para mim. Eu disse, só um pouquinho, eles só não enxergam, mas eles escutam. Né? Então pode fazer a pergunta para eles, eles vão entender. Ok? Criança é a mesma coisa, gente. Adolescente é a mesma coisa. E a gente tem essas divisões metódicas, né? Tradicionais. Só tem um tamanho menor, mas tem uma inteligência às vezes maior que a nossa. Então eles merecem ser escutados e respeitados como tal. Aí nós começamos a mudar conceitos. Nós começamos a quebrar padrões. E quebrando padrões, nós trazemos equilíbrio às relações. E como eu disse, não só no casal, não só na família, não só no trabalho, mas com todas as relações. Além de empatia, além de compreensão, fé. Nós nos desacreditamos muito porque a gente recebe de fora, né? Nós escutamos muitas coisas lá fora e nós acabamos assimilando coisas que não somos nós. Nós negamos a nossa intuição, o nosso processo e vontade por questões de fora. Ah, todo mundo faz. Como assim todo mundo faz? Esse é o certo? Não necessariamente. Falar em questões de saúde, a minha depressão, a minha vergonha de falar alguma coisa sobre
os meus pensamentos, é minha. Eu não sei se o meu amigo tem essa mesma questão, se outro tem. A minha ansiedade é minha. A ansiedade do Hector aqui tem outro fato gerador. Então não temos que reperturizar ou traçar tudo igual. Não é assim. Alguém tem alguma pergunta para a gente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Por favor, só um pouquinho. Teu nome, por favor. Luiz. Eu queria saber a tua opinião sobre um argumento que eu li num livro que eu comprei aqui na casa. E o livro abre o primeiro capítulo dizendo que todos os relacionamentos são temporários. Que eles servem apenas para trazer à tona sombras que precisam ser trabalhadas, mas que, invariavelmente, em algum momento, a gente não vai ter mais aquele relacionamento. O único relacionamento que a gente vai ter é com a gente mesmo, o relacionamento eterno, né? E que nesse mesmo livro diz que, só para completar, que diz que a nossa sociedade vive a síndrome de Walt Disney, que diz que, já ouviu falar? Que diz que a gente tende a encontrar um príncipe ou uma princesa encantada e viver feliz para sempre, sendo que isso é uma utopia, né? Ok, Luiz. Perfeito. Exatamente isso que a gente está falando aqui. Tu trouxe de uma forma bem objetiva, né, o que a gente está conversando. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, nada é definitivo. A gente tem que entender isso. Porque se a gente é movimento, se a gente está em constante transformação, não quer dizer que tu vai estar trocando, né, de par a todo momento. O que tu tem que construir na tua caminhada pode ser sim ao lado daquela pessoa que te dá esse carinho, te dá amor, te dá apoio, te dá consolo, te dá abraço, te olha, te dá carinho, te cuida e várias outras características positivas. Como eu disse, ninguém é perfeito e sempre haverá algo que tu vai julgar de alguma forma negativamente. Aí cabe a ti dois processos, foi exatamente o que eu disse aqui. O primeiro deles, tu pode romper com o que não está certo, mas não terminar. Reavaliar a situação e decidir. E decidir. Porque normalmente o nosso espírito, ele tem sim algum chamado, ele tem alguma coisa que vai impulsionando para o processo evolutivo. Quem desvia é tu. É o teu livre-arbítrio de desviar. Então sim, se tu estás num relacionamento, vamos botar aí esse extremo que chamam de relacionamento tóxico, né? E tu queres continuar com aquele relacionamento porque tu não quer mudar o padrão, tu não quer rever isso de fora e voltar a ter um encontro e modificar o padrão, tentar desconstruir aquilo que está te afetando e afetando a relação e ter um novo momento, um novo processo, um novo começo, sim. Aí tu vai, de certa forma, sofrer com isso, porque tu quis o sofrimento, tu aceitou esse sofrimento, ambos aceitaram o sofrimento. Apego. Dificuldade de quebrar padrões, hábitos. Aí vem a questão, né, da mente acelerada. Tu não sabe para onde tu está indo, mas a tua mente está tão acelerada porque aquilo é teu hábito. E tu não percebe, tu continua acelerado, continua acelerado. E tu te repete todos os dias. E tu vai te repetir a existência inteira e vai repetindo a próxima. Até o momento em que tu vai parar, vai respirar e vai passar a compreender esse padrão e vai tomar nova decisão. Isto me traz alegria? Isto é benéfico para ambos? Haverá um momento de mudança? Sim. Mas não tem um tempo definido. Tem sim o quanto tu vai, ou quando tu vai despertar. Então a gente pode entender que os ciclos kármicos são despertares dessas mudanças, desses padrões, desses hábitos, desses apegos, de tudo aquilo que nos enrijece dentro daquilo que está doendo, dentro daquele sofrimento. E o que a gente faz?
a gente segue a rotina do dia a dia. A gente vai para o trabalho, a gente chega em casa, a gente se incomoda, vai dormir, a gente volta para o trabalho, a gente volta para casa, a gente não consegue sair desse ciclo, não consegue sair deste momento, podemos chamar de ciclo vicioso. E quando a gente desperta para isso, não é porque a gente é mais maduro, é porque a gente realmente olhou aquilo de frente. E o que a gente sofre nessa hora? A gente não quer que o outro sofra. Muitos de nós, mais a mulher, mas o homem também. O homem olha, ele não quer que ela sofra. Mas na verdade ele está fazendo errado. Ela está fazendo errado. Tem um livro que se chama Mulheres que Amam Demais. Servem para mulheres e servem para homens. O que tem aí de excessivo? O ciclo vicioso. A mulher ama demais. E aí ela não vê que a dor dela não está sendo habitada, porque ela está habitando a dor do outro. E vice-versa. Nós temos que ter condições de habitar a própria dor. E isso não é egoísmo. Isso talvez não seja nem tanto preservação. Poderia ser dito preservação. Entende? Claro que terapeutas, psicólogos, psiquiatras e tal, eles vão falar, sim, separa e segue o teu caminho. Mas tem que ser construtivo isso. Que não basta só separar. Porque tu vai te repetir. Porque tu não concluiu, tu não avaliou aquilo ali. Então, tu saiu dessa dor nessa relação, deixou aquilo vibrando, abandonou aquilo, e aí tu foi para uma outra relação. Aí tu vai te repetir de novo. Por quê? Porque tu não te curou daquilo. Tu não quebrou aquele hábito, aquele padrão. E assim tu vai ritmar a tua relação. Tu vai trazer de volta os laços, a ação dos laços que se repetem. Sempre tudo está certo. Mesmo que tu custe a mudar o teu padrão com o teu apego, a tua preocupação e habitando a dor do outro. Isso se aprende com o tempo. Na maioria das vezes dói. Mas são os processos. Mas tu pode sim reavaliar o contexto. Tu tá de fora, reavalia o contexto. Vê se tu não está julgando, vê se o teu apego não está excessivo, vê se tu não está habitando a dor do outro e deixando de cuidar da tua dor. Vê de fora. Pede um tempo. Quando a gente pede um tempo, na verdade, tu rompe, tu não termina. Então tu tem a possibilidade de voltar e dizer, olha, isso aqui está errado, tu concorda? Concordo. Vamos mudar esse padrão? Vamos tentar? Ok. Se não der, ok. E aí quando tu consegue fazer isso, tudo bem se tu terminar definitivamente. Porque daí conscientemente tu respirou. Conscientemente tu ofereceu amor àquele contexto, àquela questão que estava te doendo. E aí tu te libertou desse ciclo, te libertou desse processo kármico e segue o caminho. Porque aquilo tu não vai te repetir mais. Porque tu sabe que vai doer. Seja o apego, seja o que for. Ok? Falou. Obrigado pela pergunta. Gente, eu vou pedir para vocês agora. Tá calor, tá? Mas eu vou pedir que vocês levantem e eu vou explicar. Geralmente a gente não tem tempo suficiente para adentrar os temas, tá? Mas eu acho que a gente deu uma boa pincelada assim para reflexão. E não esqueçam, sempre tudo está certo. Jamais se culpem, jamais culpem o outro, mas avaliem se vocês não estão julgando o outro. Isso é importante, tá bom? Eu vou colocar uma harmonia aqui. Assim, vamos fazer o sorteio primeiro, eu vou preparar a harmonia aqui. Quem ganhou
Gente, quem ganhou foi o Arthur. Arthur, vem aqui, Arthur. Vem aqui aparecer na câmera. Pessoal, assim, ó, aqui na câmera, olha lá para a câmera. Esse aqui é o Arthur, né? O rapaz que numa suposição observou talvez, né, os médicos sem fronteiras, e quem sabe um dia ele vai ser médico, ou não, isso não importa, mas o Arthur é igualzinho a gente, tá? É uma pessoa, uma consciência, um espírito que está buscando no seu crescimento a progressão. E ganhou o livro, qual livro tu ganhou? Com licença. Gente, a espiritualidade dos animais. Então, quando a gente olha a sociedade, a gente olha o tudo, o todo. Ah, não somente nós, mas os animais, as plantas, tudo. Parabéns, Arthur. Gratidão. Dá um abraço aqui. Ah, bom, volta lá. O que eu vou pedir para vocês? É uma música bem conhecida, né? Ela foi usada num festival, num encontro que falava de felicidade. O nome dele é Jorge Trevisol. E ele fala de certas coisas que ele aprendeu. Tá? Ele é um psicólogo, é um doutor em psicologia, principalmente da área da psicologia transpessoal, a psicologia que transcende a nossa científica, né? A nossa psicologia tradicional. E é um padre ortodoxo. É uma pessoa maravilhosa. E ele traz um sentimento de vida, de experiência. Ele fez parte do mestrado. Não, o mestrado dele fez na Itália. E ele, muitas vezes, foi um peregrino pelo mundo. E ele tocou essa música. E eu gostaria que vocês simplesmente fechassem os olhos e entrassem no balanço dessa música. E enquanto vocês vão escutando, vocês vão refletindo sobre tudo que nós conversamos. Tá bem? Fechem os olhos. Falar certas coisas que o coração não diz. Se não amar a verdade e se a alma não for feliz, é que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois. Quando a gente se encontrar com outras que também conhecerão amor, e não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem e outros consolam, eles vêm pra dizer quem eu sou.